Olá, a paz do Senhor para você, muito boa noite. Que bom que vocês estão aqui conosco no nosso Pit Stop, nosso culto de quarta-feira, que é essa parada estratégica no meio da semana, para a gente ler a palavra, orar, entoar cânticos ao Senhor, enfim, pararmos para um abastecimento. Então, quero te convidar desde já a curtir o nosso vídeo, a se inscrever no nosso canal. Aliás, a partir de agora precisamos muito de inscrições no nosso canal, já que a partir do próximo domingo nós estaremos aqui presencialmente e também online. Então, ter o canal do YouTube com muitas inscrições vai nos ajudar a fazer a transmissão. Só para você ter uma ideia, nós precisamos de 1000 inscritos no canal para que a gente possa melhorar a nossa transmissão, por exemplo, fazer a transmissão até de um celular. Então, por favor, nos ajude com as inscrições. Hoje nós estamos em 450 mais ou menos, ok? Para o nosso culto de hoje, de quarta-feira, nós temos duas participações especiais, dois pastores muito amados, amigos meus, amigos da igreja do Butantã. O pastor Fabiano Cairoli e a Thaís vão nos dirigir um momento de louvor e depois o pastor Paulo Friso vai trazer a mensagem para nós. Então, a partir de agora eu vou te deixar aqui com o pastor Fabiano e com a Thaís. Pai e filha vão ministrar no nosso coração. Então, a partir de agora, separe aí esse momento, tire as distrações. Se você conhecer as músicas, cante de olho fechado. Enfim, esteja conectado com Deus. Vamos cantar. Glória a Deus, igreja. Bom estar com vocês aqui mais uma vez, só que por vídeo agora. E eu queria agradecer a Deus por esse tempo tão precioso de poder estar juntos, adorando ao Senhor. Eu queria convidar você a participar um pouco daquilo que a gente faz em casa na igreja do Butantã. E eu queria realmente desafiar você a poder entregar o teu coração agora diante da presença de Deus e levantar esse louvor a quem é devido. Amém? Então, vamos embora.
é bom estar na tua presença, Senhor. Glória a Deus. Eu queria convidar você a declarar que Deus é bom o tempo todo. Não importam as circunstâncias, não importa aquilo que está presente diante dos nossos olhos, porque os nossos olhos estão fixos naquilo que é eterno, na promessa e no amor de Deus na nossa vida. Então, eu queria convidar você a declarar esse amor de Deus. Amém? 1, 2, 3 e... Em alta voz direi a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei que tu és bom, dançarei que tu és bom, gritarei que tu és bom pra mim, pra mim. Não posso acreditar. Cantarei que tu és bom, que tu és bom, gritarei que tu és bom pra mim, cantarei que tu és bom, dançarei que tu és bom, gritarei que tu és bom. Tu és bom pra mim, pra mim. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom. Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom. Em alta voz direi, a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei que tu és bom, dançarei que tu és bom, gritarei que tu és bom pra mim, cantarei que tu és bom, dançarei que tu és bom, gritarei que tu és bom pra mim, pra mim. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Aleluia. Bom, essa próxima música que nós vamos tocar, ela fala sobre esse lugar de intimidade, de estarmos na presença de Deus, de desfrutar
alegria, da sua paz, onde a gente pode descansar e depender, porque a gente sabe que Ele tem escrito uma história em nós. Então te convido a cantar conosco e a declarar que esse é o melhor lugar onde você também poderia estar, a presença do Senhor. Ouço teus passos que me encontram. Vou entardecer neste jardim. Gentilmente sigo tua fragrância. Aproxima-se de ti. Teu sorriso me aguarda.
Obrigado, Fabiano. Obrigado, Thaís. Está aí, pai e filha ministrando na nossa vida. Muito bom, né? Eu quero ler com você agora o Salmo 84, a partir do verso 1, a gente vai ler aí até o verso 5, e diz assim, ó: Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E para a sua prole, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados. Você recebe essa palavra nessa noite? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados. Esse é um momento que nós vamos orar aqui e eu quero orar por você nessa noite. Como um homem bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada, felizes porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, eu quero orar agora especificamente por você. Eu não sei como está sendo sua semana, se começou bem, se começou mal, se começou atrapalhada, se começou com muita coisa, com muita correria, mas não importa. Essa noite eu quero orar por você, pelo que Deus tem falado aí no seu coração, pela sua inquietação. Então talvez hoje, nessa noite de quarta-feira, se você estiver assistindo agora, junto conosco, ou se você vai estar assistindo já fora da quarta-feira, mas nesse momento exato que você está conectado aqui com a gente, eu quero orar por você, para que a sua semana, ela seja transformada e abençoada por Deus, como um homem que confia no Senhor, conforme o salmista declarou aqui. E como suspiramos por estar próximos de Deus, estar na casa dele. Estar na casa de Deus é estar próximo de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por essa noite. Senhor, que em nome de Jesus, todos que estão conosco agora conectados, ó Pai, que o Senhor possa falar aos corações. Traz uma palavra, Senhor, para esta noite, a cada coração específica. O Senhor sabe como fala com cada um e o Senhor faz isso de maneiras diferentes. Então, em nome de Jesus, nessa noite, que o Senhor possa alcançar cada coração, em cada situação. Senhor, em nome de Jesus, que essa semana ela seja transformada a partir de agora. Se começou conturbada, se começou atribulada, Senhor, se começou difícil, o Senhor pode transformar e dar resposta nessa noite. Então, apazigua esse coração, Senhor, em nome de Jesus. Traz paz, traz esperança. Senhor, lembra das coisas que o Senhor já fez, restaura essa alma, restaura essa vida, traz alegria, traz esperança. Senhor, em nome de Jesus, pela Tua palavra, Senhor, o Senhor possa encontrar esse coração aflito agora e o Senhor possa transformar o choro em alegria. Senhor, a desesperança em esperança. Toca esse coração em nome de Jesus. Amém e amém. Que você seja encontrado por Deus nessa noite, nessa ministração. O louvor já falou com você e agora nós teremos a palavra com o pastor Paulo Friso, que vai nos abençoar. Pastor Paulo Friso é um amigo, é um homem de Deus e ele traz uma palavra muito inspiradora. Então, abra o seu coração, abra a sua Bíblia e nos acompanhe agora nessa reflexão. Olá, família Penha, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Tempo de quarentena, quase acabando, ainda no meio, muitas lutas, muitas preocupações, né? Muitas batalhas, muitas esperanças também, muitos milagres, muita dependência de Deus sempre. E eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por estar junto com vocês, pelo convite, por estar com vocês. Quero dizer que Deus sempre tem uma porção, um maná novo, algo de Deus para nós a cada momento que nos reunimos, seja em grupo, seja na igreja, seja no Zoom,
seja no WhatsApp, seja na intercessão individual, seja quando eu fecho a porta do quarto, Deus sempre tem um maná para nós. Deus sempre tem um maná novo que Ele vai mandar. O de ontem foi maravilhoso, foi saboroso, foi bom, mas hoje tem mais um para nós. Eu espero que nessa noite Deus fale com você através da palavra, dessa pequena porção que a gente vai compartilhar aqui. Algo que Deus falou comigo muito lá atrás e que eu trago para a minha vida até hoje e tenho compartilhado com as pessoas. Quero falar de um assunto que quando eu entrei na igreja, há mais de 25 anos atrás, eu sempre ouvia as pessoas falar isso. Paulo, você precisa depender de Deus, você precisa depender de Deus, dependa de Deus. E aquilo deu um nó na minha cabeça, porque muitas vezes eu falo, bom, depender de Deus, o que é isso? Como é que eu faço? Eu fui uma pessoa que eu gostava de resolver, fazer, pegar pau, pedra, o que é visível. Eu entro numa igreja que só tem uma parede tudo limpa, nada, não tem um santo, não tem um crucifixo, não tem nada. Um monte de gente falando línguas estranhas. Eu falo, isso aqui é coisa de doido. Como é que eu dependo desse Deus que eu nem sei se eu apalpo, se eu não apalpo? E eu que era muito materialista, muito prático, ainda sou prático, mas não sou mais materialista, aprendi a depender de Deus, foi muito difícil. Mas Deus é tão misericordioso que a Bíblia diz que aquele que vai até Ele, Ele não lança fora. E eu fui buscar Deus do meu jeito lá atrás. E eu aprendi, Deus falou comigo. Deus fala comigo muito no cotidiano, no dia a dia, nas experiências da rua, na natureza, assim que Deus fala comigo, e as minhas palavras são construídas, muitas delas assim. Mas dessa vez, lá no início, o Senhor falou comigo na palavra, que eu também creio que Deus fala, claro que fala na palavra, é a voz dele ao vivo, é a voz dele falando todos os dias conosco, quando eu abro, leio, vejo. Então eu queria compartilhar uma porção, e eu escrevi o título dessa palavra de hoje como Depender de Deus. O que você entende por depender de Deus? Como eu falei, uma das frases que eu mais ouvi lá atrás. E é as frases que a gente fala muito para as pessoas, você precisa depender de Deus. Sim, mas e aí, como é que eu faço? É tão simples para nós que já sabemos, mas tão difícil no dia a dia às vezes, ou em alguns momentos tão difíceis para nós. E eu gosto de ir no dicionário. Então a primeira coisa que eu fui é ir no dicionário e busquei o que é a palavra depender. O dicionário diz assim: estar sujeito ou subordinado a uma autoridade ou influência de alguma coisa ou de alguém. Estar sujeito ou subordinado a uma autoridade ou a uma influência de alguma coisa ou de alguém. Isso é o dicionário Aurélio. Ele explica isso. Então eu estou sujeito ou subordinado a uma autoridade ou influência de alguma coisa ou de alguém. Beleza? Bom, eu coloquei aqui alguns tipos de dependências. Não estou dizendo que elas são todas. Aquilo que eu senti, eu coloquei aqui 4 tipos de dependências. Pode ter que ser 20, 2, eu coloquei 4. Bom, a primeira dependência que eu coloquei aqui, eu chamei de dependência boa, dependência sadia, dependência boa, sadia. O que, por exemplo? Uma criança. Uma criança depende dos seus pais. Depende do cuidado, depende do ensino, depende do sustento, depende do acompanhamento. Isso é bom, isso é sadio para aquela dependência. Perfeito? A outra dependência aqui, que eu coloquei, ela não é tão boa, mas eu chamei de dependência necessária. Ela não é tão boa porque ninguém quer ter essa dependência, mas a maioria vai precisar dessa dependência não tão boa, mas extremamente necessária. Qual é essa dependência? A dependência do idoso, a dependência de um doente, a dependência de um incapaz, ela não é boa, mas ela é necessária. Nós precisamos dessa dependência. A outra que eu chamei de dependência maléfica, destrutiva, ruim. É a terceira tipo de dependência que eu coloquei aqui. É a dependência dos vícios, é a dependência da droga, é a dependência doentia de alguém, é o cativeiro que te faz cativo, faz dependência maléfica na tua vida, na vida de alguém. E a última dependência que eu coloquei aqui, eu chamei de dependência vital, dependência intransferível. Ela é vital, sem ela eu não respiro, sem ela eu não posso transferir isso para ninguém. João 15,5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem mim, nada podeis fazer. Se Jesus está dizendo que sem ele eu não posso fazer nada, essa dependência para mim é intransferível e vital para a minha sobrevivência, seja respirando, seja espiritualmente falando. Jesus falou muitas vezes,
A tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Não foi a minha oração, não foi a minha fé, foi a tua, Jesus falou. Então ela é intransferível, essa dependência, ela é necessária, ela é intransferível, ela é vital. Bom, tem um outro extremo a tudo isso, que você também ou já falou em algum dia, você que está me ouvindo, já deve ter falado, ou já ouviu muita gente falar isso. A frase é o seguinte: eu não dependo de ninguém. Quem já ouviu alguém falar isso? Eu não dependo de ninguém. O que essa pessoa quer dizer quando está dizendo eu não dependo de ninguém? Bom, ela está dizendo assim, faço o que eu quero, ninguém manda em mim, sou livre, tenho autonomia, não dou satisfação para nada. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu preciso do Pai, eu dependo do Pai. Eu vim fazer a vontade do Pai. Então veja como é difícil para nós, humanos, que vêm de uma origem pecaminosa, entrar numa igreja como eu entrei há 25 anos atrás, ou mais um pouquinho, e dependa de Deus. Espera lá, filho, o mundo me ensinou que eu sou independente, que eu não devo satisfação para ninguém, que eu faço o que eu quero, tudo é livre, e agora vem você me dizer que eu dependo de Deus. Como é que é isso? Que luta, que nó na nossa cabeça, até a gente entender. Depois que entendeu, não é que fica fácil, mas fica compreensível. Fica a minha maneira, o meu modo de viver, a minha busca de viver como um cristão. Eu preciso disso. Eu não vivo sem isso, né? Eu costumo dizer que independência na vida cristã é morte. Tanto é que Jesus falou, eu vou embora, mas para que vocês não fiquem só, vou deixar o Espírito Santo, que vai estar com vocês todos os dias, para sempre, até eu voltar. Então, nós dependemos. O Filho dependeu do Pai, Jesus deixou o Espírito Santo. Não tem carreira solo no Evangelho, não tem carreira solo, não dá para andar sozinho. Eu me lembro, irmãos, de um caso que eu escrevi aqui na minha folha. Um amigo meu, um pastorzão amigo meu, que já faleceu há uns 3 anos atrás, 3 anos, 4 anos. Eu fui visitar no hospital, a última visita dele. E ali orando com ele, naquela cama da UTI, dentro do Hospital 9 de Julho, um homem de Deus, ele falou assim para mim, Paulo, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus. E aquela frase me marcou, aquela frase me deixou assim, abismado. E aí eu saí daquele hospital, meio choroso, muito triste, e depois logo ele veio a falecer. E o Espírito Santo falou para mim assim, Paulo, se você achar, se você pensar que o pastor Mário depende de Deus porque está numa cama de hospital e você não depende porque você está andando, saindo por esse hospital, você está mais doente do que ele. Nossa, aquilo me chamou a atenção. Então eu dependo tanto de Deus, mesmo saindo daquele hospital, andando e fazendo o que eu queria, entre aspas, tanto quanto aquele meu irmão amado que ficou na cama do hospital. Então a gente tem a noção errada das coisas, que a gente depende de Deus quando eu não tenho mais saída. Não, eu dependo de Deus, inclusive quando eu tenho certeza do que eu devo fazer, eu tenho que depender de Deus. Quer dizer que se eu tiver dinheiro, eu decido o que eu faço, eu não preciso orar. Agora, se eu não tenho, eu preciso orar, Senhor, me manda dinheiro para comprar isso. E se eu tenho, eu não preciso orar? Não. Porque pode ser que o Senhor não queira que eu faça aquilo com aquilo que eu desejo fazer. Então eu preciso depender, eu preciso ouvir. Eu estou subordinado a uma autoridade, que é Ele, na minha vida. Então essa é a primeira parte que eu queria dar para vocês. Mas como Deus me ensinou, como Deus falou comigo e me trouxe a clareza do que era depender de Deus. Irmão, não estou dizendo que esse é o único jeito, mas estou dizendo o jeito que Deus falou comigo. E eu espero que Ele fale com você. Quero que você abra a tua Bíblia aí, em 1 Crônicas 14, é a história de Davi. O rei Davi estava crescendo o seu reino, estava avançando, muitas batalhas, muitas vitórias, reis fazendo parcerias com ele avançando no reino, e toda essa história aí, alguns conhecem mais, outros conhecem menos, mas esse é o panorama aqui de fundo. E aí ele vive uma situação, ao mesmo tempo que estava crescendo o reino, crescendo o seu reino, os inimigos estavam de olho, estavam ali, opa, esse cara está crescendo, vamos avançar sobre ele. E aqui em 1 Crônicas 14, Deus falou comigo. Tem outras passagens que eu vou citar depois, mas essa aqui também está muito boa para aquilo que Deus falou comigo. Então, 1 Crônicas 14, versículos de 8
a 16. Vamos ler aqui? Presta atenção. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Batalha, guerra. Versículo 9. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Talvez a tua versão seja outras coisas. Eu estou lendo a minha versão aqui, revista e corrigida. No versículo 10, 1 Crônicas 14, 10. Então consultou Davi a Deus, dizendo, presta atenção, consultou Davi a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregará? E o Senhor lhe disse, sobe, porque entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal, Perazim, Davi ali os feriu e disse, Davi, por minha mão, Deus derrotou os meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal Perazim. Um problema, uma luta, uma batalha. Davi consultou a Deus, Davi falou com Deus, Davi foi orar a Deus, que orar não é nada mais do que falar com Deus, se relacionar com Deus. Então, Davi falou, Deus, eu estou com um problema. O que eu faço? Deus lhe disse, Deus respondeu, ele ouviu a resposta de Deus. E Deus deu como fazer aquela vitória. Aí vamos para o versículo 12. E deixaram ali os seus deuses e ordenou Davi que se queimasse a fogo. Então ele teve a vitória nessa primeira etapa. Então teve uma situação, Davi consultou a Deus, ouviu a resposta de Deus, obedeceu a resposta de Deus e teve a vitória. Aí teve outra situação, porque a guerra continuava. No versículo 13, porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. Eles voltaram à batalha. E tornou Davi a consultar a Deus. E disse-lhe, Deus... Então Davi falou, opa, outro problema? Vou voltar de novo, vou falar com Deus, vou consultar a Deus. Então, olha no versículo 14, e tornou Davi a consultar a Deus e lhe disse, Deus, não subirás atrás deles. Puxa, diferente um pouco do que falou na primeira instrução. Não, dessa vez você não vai subir. Olha o que Deus falou. Mas anda em redor, por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há que dizer que, ouvindo um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir os exércitos dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram os exércitos dos filisteus desde Gibeão até Gezer. De novo, uma outra batalha. Davi consultou a Deus, ouviu a instrução de Deus e obteve o resultado que Deus prometeu. O interessante é que na primeira batalha Deus falou, vai, sobe, persegue que eu vou lá te entregar. No outro Deus falou, não, você não vai subir, você vai por trás, você vai esperar o barulho, aí você vai avançar. Estratégias diferentes para o mesmo problema, para a mesma batalha. Mas como é que veio essa estratégia diferente que deu a mesma vitória com duas estratégias diferentes? Veio através da dependência, da oração, de ouvir a voz que Deus deu e da obediência que Deus deu, veio a vitória. Eu costumo dizer que se você quer, se eu quero, o resultado que a Bíblia promete, eu tenho que fazer o que ela manda. Porque se eu quiser o resultado que a Bíblia promete e não faço o que ela manda, essa conta não vai fechar. Então muita gente se frustra porque quer o resultado da Bíblia, mas com as ações que eu faço, diferente do que a Bíblia ordena. Não vai fechar essa conta, não vai bater e aí vai se frustrar. Muitas vezes com a igreja, com aquele líder, com Deus, menos com ele mesmo, porque ele não está dependendo de Deus. Então aqui, o que eu aprendo nessa instrução que depois eu queria que você lesse com mais calma, de novo. Primeiro, através desse pequeno texto, Deus falou comigo lá atrás. O que era depender de Deus? Qual a regrinha? Qual a fórmula para depender de Deus? Deus falou comigo isso, irmãos. Talvez você tenha a tua fórmula, mas eu quero deixar mais uma para você te ajudar. Então a primeira coisa, como depender de Deus e como obter a vitória? Primeiro, orar, falar com Deus, consultar a Deus, suplicar a Deus. Então a primeira coisa, oração. Para mim depender de Deus, eu tenho que falar com Ele, eu tenho que orar para Ele. Segundo, eu oro, ouço a instrução dele, porque é uma conversa, eu estou falando, vocês estão me ouvindo. Então, eu falo com Deus, Ele responde a minha pergunta e eu obedeço a instrução. Então, se eu oro, se eu ouço a instrução e obedeço, faço o que Ele mandou,
Qual é o resultado? A vitória que ele mesmo prometeu. Porque ele já fala que ele já dá o resultado. Davi consultou, ouviu, e Deus falou, vai que você vai ter a vitória. Então, se seguir esses 3 passos, você chega à tua vitória. Isso é depender de Deus. Foi isso que Deus falou comigo, lendo essa porção da palavra. E aí Deus confirmou em outras porções, irmãos. Eu tive muitas experiências com Deus, muitas experiências com Deus. Olha que Deus teve paciência comigo, viu? Porque eu testei Ele a tudo. Eu era difícil de se curvar. Tanto é que quem assistiu minha live viu eu falando daquilo que Deus pôs os pés e falou, ajoelha, orgulhoso. Me tratou ali naquele dia, quando eu estava começando a frequentar a igreja. Mas tem mais 2 passagens que eu quero que você anote aí, depois você lê com calma. 2 Crônicas 20, de 1 a 22. Rei Josafá. Também um problema, também o exército vindo contra ele, os inimigos, que nem grão de areia. Josafá foi orar, nesse aqui ele até jejuou, convocou todo mundo, veio a palavra de Deus através do profeta, ele fez o que tinha que fazer. Sabe qual foi a instrução que Deus deu para Josafá? Não faça nada, essa guerra não é tua. Faça isso. Você não vai batalhar, você vai fazer isso, você vai pôr os levitas na frente, vai tocando e tal, e eles mesmos vão se acabar ali entre eles. Olha a instrução, não faça nada. Mas ele orou, jejuou, ouviu a instrução, fez o que Deus mandou, obteve a vitória. Que coisa tremenda, né? Agora, o mesmo Davi, também, numa outra passagem, lá em 1 Samuel 30, de 1 a 20, 1 Samuel 30, de 1 a 20, ele retorna para sua terra, para sua casa em Ziclag, chega, está tudo posto a fogo, levaram todas as famílias, filhos, mulheres, tudo, e todo mundo, todos os seus soldados. Davi se desespera, os homens estão com ele, se desesperam. Sabe o que Davi faz? Põe o éfode, vai orar, vai consultar Deus. Ele chora, ele de amargura, até secar suas lágrimas. E ele fala, Deus, o que eu faço? Deus fala, persegue, porque eu vou dar tudo nas tuas mãos. Ele foi, perseguiu e trouxe todo o despojo de volta, de novo. Interessante que no momento da vida de Davi, ele fala, persegue. No outro ele fala, não, você não vai fazer diferente. Para Josafá ele fala, não faça nada que essa guerra não é tua. Depois para Davi de novo ele fala, persegue que eu vou dar nas tuas mãos. Mas por que todas essas histórias, algumas delas tem outras, que Deus deu a vitória para essas pessoas? Porque eles consultaram a Deus, obedeceram a Deus, ouviram a instrução de Deus, obedeceram e obtiveram o resultado que eles precisavam. Então, qual é o contrário disso? Como não depender de Deus? Eu oro, eu ouço a instrução e não obedeço. Não vem o resultado que a Bíblia promete, que a palavra de Deus promete, que o Senhor prometeu. Meu irmão, eu como pastor tenho visto muitas vidas assim. Vem até mim, a gente ora junto, instrui, dá direção, vira as costas, faz do jeito dele, não tem o resultado, depois volta de novo. Quantos você conhece assim? Ou talvez você mesmo um dia já fez isso. Eu já fiz isso. Então, queridos, eu me lembrei do jovem rico. Crente, jovem rico, cumpria todos os mandamentos. Puxa, então eu preciso ir lá falar com Jesus. Vou falar com Jesus para ver o que ele me instrui para herdar a vida eterna. Então ele vai, ora a Jesus, fala com Jesus, olho no olho com Jesus. Jesus dá a instrução para ele, bastava ele não só ouvir, obedecer e ia ganhar a vida eterna. Então ele falou com Deus, falou com o próprio Jesus, ouviu a instrução de Jesus, Jesus já deu o resultado daquilo que Jesus estava instruindo, ele virou as costas. Não dependeu de Deus. Desobedeceu, estava o coração nas riquezas, mas não quis depender. Ele perguntou o que fazer, o Senhor deu a resposta e ele virou as costas. Quantos de nós, quantos cristãos fazem isso? Tem uma outra passagem do rei Saul, que Samuel instrui. Está lá em 1 Samuel 13, de 8 a 14. 1 Samuel 13, de 8 a 14. Depois você lê também. Saul tinha sido levantado rei. E Samuel dá uma instrução. Espera 7 dias até que eu volte para que a gente faça o holocausto. Aí Saul diz lá o texto que ele passou 7 dias, talvez 7 dias e 1 minuto, 1 segundo, 5 minutos. Samuel não estava chegando, não chegou, se atrasou um pouquinho, não tinha WhatsApp, não tinha
Zoom, não tinha nada disso para avisar, não tinha telefone, então ele se atrasou um pouquinho e Saul, achando que o povo estava se dispersando, com medo, fez o holocausto. Quando ele fez o holocausto, chega Samuel e perguntou: o que você está fazendo aí? Ah, você não veio, o povo estava se distraindo, aí eu fiz o holocausto. Não, você não devia ter feito isso. Você não é para fazer essas... O sacerdote sou eu que faço o holocausto. E sabe o que ele fala nesse texto? Ele fala: eu não orei ao Senhor. Saul fala assim: eu não orei. Então, boa intenção, explicação, não traz resultado. Às vezes, desvincula da dependência de Deus. Então, precisamos orar. Precisamos orar, ouvir a voz de Deus, obedecer à instrução dele e o resultado é 100% garantido. E se ele não fala nada, temos que esperar. Vamos buscar conselho, vamos buscar junto. Então, irmãos, eu queria colocar isso para você hoje. Queria colocar isso para você. Depender de Deus. Então, de novo, só para resumir. Ore. Ouça a resposta de Deus. Obedeça à instrução de Deus e colhe o resultado. Isso é depender de Deus. Na dúvida, não faça. Na certeza, ore. Não ande sozinho, busque conselho com quem te discipula, com quem está te instruindo, com aquele que anda com você. Amém, queridos? Eu queria orar com você. Daria para falar um pouco mais, mas o tempo aqui não é tão longo e eu quero deixar essa pequena reflexão, essa pequena porção, esse pequeno estudo, para que você seja útil na tua vida, hoje que você está ouvindo, para você que vai ouvir depois. Não importa, a palavra não volta vazia. Ela antes vai cumprir o propósito na sua vida, na minha vida, como cumpriu na minha muitos anos atrás. E eu quero orar aqui agora para que você colocasse as suas batalhas. Nós somos reis e sacerdotes diante do Senhor. Você tem os seus inimigos, que não são pessoas. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas são situações. Sejam da alma, sejam das emoções, sejam de trabalho, sejam de finanças, sejam de saúde, sejam de relacionamento, sejam ministeriais, não importa qual seja a sua luta. Quero clamar a ti, meu irmão, para que você possa cumprir em oração, ouvindo a voz dele, obedecendo a instrução e tendo a vitória. Quero declarar vitória na tua vida, porque você vai depender mais de Deus. E as vitórias virão porque Ele mesmo diz: faz isso, 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 que vai acontecer isso, isso, isso. Feche teus olhos, quero orar pela tua vida nessa noite, nesse dia, nesse momento que você está ouvindo essa palavra. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, juntos aqui com meus irmãos da Penha, ou da onde e quem for ouvir essa palavra. Ela não tem tempo, ela é atemporal, ela serve para qualquer momento. Mas em especial para agora, para essa noite, que nós estamos aqui compartilhando. Senhor, obrigado pela tecnologia que nos permite isso, que nos permite falar com as pessoas, mesmo às distâncias. Não estamos fisicamente juntos, mas a tua palavra não parou. A tua palavra, Senhor, avançou. O poder de comunicação melhorou. Então, Senhor, obrigado por isso, Senhor. Oh, Espírito Santo, faz em nós. Fala com cada um de nós nessa noite, nesse tempo, nesse momento. Senhor, nos instrui cada vez mais a quando tivermos tanto a certeza absoluta quanto dúvidas também, que nós possamos entrar na tua presença clamando, consultando, te buscando, suplicando, falando contigo e abrir os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Ah, Senhor, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua instrução, que ela possa vir através de um sonho, que ela possa vir através de um aconselhamento, que ela possa vir através, Senhor, da palavra lida e revelada, que ela possa vir através de um louvor, mas que ela traga paz, que ela traga, Senhor, paz aos nossos corações. Não nos deixe o inimigo nos distrair, não nos deixe o inimigo nos roubar da tua presença, não nos deixe o inimigo nos dar caminhos diferentes e desviar do teu propósito verdadeiro. Senhor, quero cobrir cada vida que está ouvindo, cada lar, cada marido, cada esposa, cada relacionamento familiar. Senhor, ponha paz nesses relacionamentos, que eles possam orar como casais juntos para depender de Ti e buscar soluções para eles mesmos como casal, para os seus filhos. Senhor, oramos pelas portas de emprego, Senhor, para que os Teus filhos possam orar e buscar, Senhor, as respostas de Ti, pelas batalhas ministeriais. Oramos, Senhor, para que haja paz em Israel, paz nas nossas casas, paz nos nossos lares. Nós oramos por isso, Senhor. Quero orar por você que está ouvindo essa palavra, Senhor, que não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Ele é a única esperança. Ele é o único que morreu e ressuscitou por nós. Então, se você quer receber esse Cristo para depender dele, diga apenas assim, levante as suas mãos e diga assim: eu
recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e me arrependo dos meus pecados, Senhor, recebe essa vida para que ela possa encontrar uma igreja, uma comunidade, um local para congregar, para estar contigo. Deus, em nome de Jesus, traz cura física, traz milagres de restauração, livra-nos da morte espiritual, Senhor, da morte física e nos traz a paz que excede todo o entendimento e que enriquece e não acrescenta dores. Eu te agradeço, Pai, por esta palavra, por esse tempo junto com meus irmãos. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Um beijão para você. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. E aí, você foi abençoado hoje? Valeu a pena você parar esse tempinho aqui à noite na sua casa para você adorar, para você ouvir uma mensagem, para você orar? O nosso desejo é esse, que você seja abençoado e que você possa cumprir as suas disciplinas espirituais. Por isso esse reabastecimento aqui no meio da semana. Por favor, não se esqueça de fazer a sua contribuição, de continuar sendo generoso. Essa casa, mesmo com as portas fechadas, conseguimos abençoar durante todo esse tempo muitas famílias, os nossos missionários que não foram abandonados, o nosso programa de cesta básica, as nossas contas. Você que é aqui da casa, você sabe, nós não temos nenhum patrocínio de nenhuma empresa e nem de ninguém. Nosso patrocínio vem do Senhor e da sua fidelidade. Então você está vendo os nossos dados aí na tela, são dados transparentes, tem a nossa conta, tem o nosso CNPJ, você pode fazer aí a sua oferta, você pode dizimar se você ainda não fez, enfim, tem os nossos dados aí, porque nós confiamos na providência de Deus e por isso nós também somos fiéis àquilo que o Senhor tem nos dado, fiéis àquilo que o Senhor tem nos abençoado. Então que você receba essa palavra também de prosperidade sobre a sua vida, uma prosperidade que não vem dos homens, uma prosperidade que não vem dos nossos empregos ou das nossas carreiras, mas uma prosperidade que vem do Senhor e por isso não vai faltar nada na sua mesa. Isso não é palavra minha, isso é palavra de Deus para a sua vida. Creia assim. Amém? E nos vemos agora no final de semana, estaremos aqui presencialmente para aqueles que puderem, faremos a transmissão do culto, então fique tranquilo, às 10 da manhã nós estaremos aqui com o nosso culto híbrido, porque estaremos aqui presencialmente e estaremos também online. Então nos acompanhe tanto aí pelo YouTube quanto pelo Facebook, nós também vamos transmitir por lá. Então ore pelo nosso domingo, ore pelas pessoas que estarão aqui, nós estaremos orando por quem vai estar em casa, para que todos estejamos ligados em Deus, tanto aqui presencialmente quanto em casa. Uma coisa importante, nós faremos a ceia, ok? A nossa ceia especial, uma ceia individualizada, né? O pão e o vinho, as pessoas vão receber isso lacrados, né? Então fiquem tranquilos. Se você quiser vir buscar a sua ceia aqui na igreja, nós faremos aqui um drive-thru da ceia, então você pode passar aqui com o seu carro e retirar a ceia, faremos isso até às 10 horas, né? Um pouquinho antes de começar o culto aqui presencial, mas faremos isso. Então, se você quiser passar aqui e pegar a ceia, você pode fazer isso até às 10 da manhã, ok? Nós estaremos distribuindo aqui de máscara, enfim, de luva e a ceia individualizada. Então, se você não vai estar aqui, não vai poder estar, mas quer passar aqui na porta da igreja para pegar a sua ceia, para cear com a sua família, você pode fazer isso. Se você não puder, faça isso da sua casa mesmo, separe o pão, separe o suco de uva e esteja conosco na nossa ceia online. Então, esse será um domingo diferente, um domingo aí que é o nosso primeiro movimento de volta e sabemos que só estaremos felizes de fato, 100%, quando todos vocês estiverem aqui juntos conosco, ok? Então, essa é a nossa oração. Prepare o seu domingo, prepare a sua ceia. Se quiser, venha cear aqui. Se quiser passar aqui e pegar a ceia, você também pode. Enfim, será um tempo de muita oração, muita adoração
e continuamos orando pelas famílias, pelos doentes, pelas curas, né? Pela consolação das famílias que têm perdido as pessoas. É um tempo de muita labuta espiritual e nós continuamos assim. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por essa noite, pela Tua palavra, obrigado pela palavra do pastor Paulo Friso, obrigado pelo pastor Fabiano e a Thaís, que nos abençoaram com louvor, por cada um que está conosco até agora. Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja conosco, que o amor do Pai nos acompanhe, que o Senhor esteja conosco aqui no domingo, Senhor, abençoando o nosso culto presencial, o nosso culto online, abençoando a nossa ceia, e que as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, com todos os nossos irmãos espalhados por esta terra, e estejamos, ó Pai, ligados contigo, esperando o grande dia em que nós te veremos face a face. Assim nós oramos no teu nome e te entregamos essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus, fique bem. Tchau.